Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, atualização técnica sobre a Gol e a Azul, que vocês me pediram, então vou atualizar essas duas e também acho que se der tempo eu falo sobre CVC para vocês, então fica esse combo aí, turismo, vamos assim dizer. Vou falar também sobre petróleo e dólar, porque são importantíssimos, principalmente para a Gol e a Azul, né? Muito importante por sinal. E a análise técnica, como vocês estão vendo, vai participar praticamente 100% desse vídeo aqui. Não temos fundamentos para as três companhias, pessoal, certo? Então é uma atualização para vocês que me pediram, Azul e Gol, tá? A Gol já invadiu alguns alvos, a Azul a mesma coisa, como vocês estão vendo na tela, e eu vou tentar traçar um cenário também para o petróleo e dólar. Vamos lá, passando aqui pelo disclaimer, pessoal, enquanto o sol começa a sair aqui em Jundiaí tá frio hoje, em 12 graus, pessoal, mas vamos lá. Vou começar com o petróleo. Então, o cenário que eu tenho para o petróleo, eu venho trazendo para vocês, pessoal, é um cenário de estabilidade, não só para esse ano, mas para os próximos 2 anos, assim como foi de 2010 a 2014, até 15, né? 15 ele começou a cair bastante, tá? E aí nós tivemos toda a crise que nós presenciamos aqui. Quem tem mais de 20 anos ou 25, ele vai saber muito bem do que eu estou falando, tá? Porque foi dureza. Final, meio de 2015 até 2016, ali, quando as commodities caíram muito, 2016 acharam seu fundo. Pois bem, acredito nessa lateralização, pessoal. E a lateralização do petróleo está aqui, ó. Deixa eu só trocar a telinha para vocês. A lateralização do petróleo está aqui. Tá? Então passamos pelo disclaimer, vamos agora para o gráfico do petróleo. Ele hoje negocia $102, 101, 102, 99. Tá? Então está no meio do caminho. A partir da setinha azul, pessoal, eu vejo que as aéreas sofrem, tá? Porque aí vai ter preço de combustível já um pouquinho, né? Bom, um pouquinho não, mais caro, saindo dos $90, $91 e para 110, pessoal, é um valor difícil, tá? E vai depender da segunda variável, que é o dólar. Já vou falar sobre ele. O que eu acho que então vai acontecer? Enquanto o petróleo estiver dentre 104 a 111, que são os meus alvos máximos para os próximos meses e quem sabe anos, eu estou tentando projetar aqui anos, tá? As aéreas devem sentir, bom, tá? Porque vai ter o petróleo ali sendo um viés de correlação negativa com as aéreas, tá? Agora, o petróleo, pessoal, vindo para baixo, ou seja, de 102 menos, tá? 104 menos, tá? Do que isso, é um momento de meio do caminho, mas com um viés já interessante, tá? Porque nos últimos 3 meses o petróleo estava ali a 120, 116, agora está a 102. Então, pior, o gráfico, os ativos já foram precificados a um petróleo a 120, tá? Então, é dureza. E o dólar foi também a 5,50. Então, vou colocar para vocês no gráfico que se esse cenário se repetir, mais ou menos, eu tenho novas mínimas. Mas se não se repetir, pessoal, finalmente as aéreas devem ter achado o seu fundo, tá? Vamos olhar os próximos alvos para cima. Qual que é o meu cenário? Como a Europa reportou aqui um estoque maior do que o esperado em gás natural, a gente deve ter uma semana de commodities para baixo, tá? Ou pelo menos estáveis, tá? Ou seja, caminho livre para Gol e Azul continuarem mais com viés altista do que baixista, ou no mínimo lateral, tá? Se as commodities derrocarem, tá? Não ficarem aqui laterais e sim derrocarem, pessoal, é mais uma semana interessante para as aéreas literalmente decolarem. Tá? O meu cenário é que no petróleo 91, petróleo 88 é o momento de realização de lucro, porque provavelmente as small caps, as aéreas vão estar voando. Tá? Petróleo a 111, tá? É um momento interessante para olhar para compras, porque provavelmente as aéreas estarão caindo, tá? Naturalmente assim. A gente está no meio do caminho hoje, pessoal. Então o risco-retorno está 1 para 1. Para quem está comprado, para quem está vendido, nessa ótica minha, em relação ao petróleo, com relação aí com o petróleo, tá? Quando eu vou para o dólar está facilitando a vida, tá? Porque o petróleo está subindo, mas o dólar está caindo, tá? Então, pós-PEC dos benefícios, a gente teve ali o dólar caindo, pessoal, caindo, tchum, 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 e o meu viés é que pré-eleição ele consiga se estabilizar entre 4,92 e 5,10, tá? Então, uma estabilidade. É esse movimento que eu acho que o dólar vai fazer. Tá? Até outubro. Ele vai ficar numa banda menor de volatilidade, não dos 5,50 até os 5,15, tá? R$5, como foi o mês passado. Tá? Ele deve ficar entre 4,92 e 5,10. Essa é o meu viés para o dólar, tá? Para esse contrato que se inicia em setembro, certo?
Se eu tiver certo, pessoal, vamos lá. Estabilidade no câmbio é bom também. Apesar de ele estar salgado, é bom. Então é um cenário para setembro ainda construtivo para as empresas do setor aéreo. O problema é o petróleo, porque o petróleo é chegado em dar uns spikes para cima de uma hora para outra. Tá? Então, só monitorar o petróleo, mas o meu viés para o mês de setembro é de queda nas commodities. Tá? Queda nas commodities. Então, o petróleo vai ficar batendo cabeça aqui no 104, mas ele deve vir para os 91 de novo, para os 88 de novo. Se eu estiver errado, pessoal, e ele rumar para o 111, saibam que a dor... Saibam não, a minha opinião é que a dor de vocês, aí muito provavelmente esse movimento vai fazer turismo, inflação, as empresas que sofrem com inflação cair, tá? E não as empresas que se beneficiam com inflação, tá? Mas as que sofrem cair. Mas chegou no 111, eu acho que é o fim do caminho. Então é um bom momento para se olhar o quão descontado ficou esses ativos. Tá? Bom, esse é meu viés petróleo, meu viés para o dólar. Vamos lá para a análise da Gol. Então eu coloco aqui no gráfico para vocês, vou dar zoom para quem está do celular. Tá? Simplesmente petróleo a 111, pessoal. Tá? Ou acima de 110 aqui. Dólar a 5,30 ou mais. Tá? A Gol, essa é a Gol, deixa eu só conferir. A Gol tem alvos em 5,54. 4,43, 3,58. Simples assim. Tá? Queda, queda, queda. Porque é um ativo que o mercado gosta de vender. Tá? Bem volátil. Se o petróleo fizer o que eu estou falando, lateral, às vezes vai para o 111, volta para o 88, 91, mas fica. Nessa banda, o que nós temos aqui? Petróleo a 104, 102, preço justo atual. 10,63. Então está um pouquinho acima, 11,48. O 10,63 era alvo. É aqui que nós vamos ficar. Petróleo vindo para 111, a gente cai até os 8,25. 8,48, 8,25. Tá? Petróleo a 88, a gente decola 14,30, 15,36. E aí eu vou colocar aqui 17,15 máxima. Certo? Então, tem as correlações para Oi, meu Deus, para Gol. Certo? Aqui, petróleo abaixo de 91 ou em 91, certo? Aqui, petróleo tá acima do 111, errei, explodiu, tá? Decolou, tá? E o mais fácil de prever, na minha opinião, é o que já foi precificado com os preços atuais do petróleo. Então, se ele voltar aqui a 111 e ficar, bater e já cair, 8,25, 8,48 é o melhor ponto. Certo, pessoal? Então aqui está a análise da Gol, se você está posicionado na Gol. Tá? Na Azul, certo? A Azul andou um pouquinho mais. Eu tenho essa região do petróleo, exatamente, a 104, a 102, ou seja, a região atual, tá? Em 14. Tá? Então a Azul está um pouquinho mais cara do que a Gol, na minha opinião. Tá? A Gol está R$1, R$1 e pouquinho acima do meu preço petróleo a 102, 104. A Azul está 17 em relação ao preço que é 14, então está R$3 acima. Então a Azul seria ali um pouco mais frágil nessa análise minha de correlação, tá? Porém, vamos lá. Petróleo a 91, 88. Esses são os alvos da Azul. 25, 75, 22, 70, 20, 37. Petróleo, ferrou, pessoal. Foi. Passou do 111, 6,87. O dólar passou do 5,11, 6,87. Simples assim, pessoal. Tá? Então, tudo abaixo aqui, nas condições normais de temperatura, que eu estou prevendo para o petróleo e para o dólar, tudo abaixo dos R$14 é desconto, para arrumarmos até os 20, os 22 e quem sabe os 25. Tá? Essa seria a minha análise, pois não creio que a gente vai ter novidades no dólar, tampouco no petróleo, logo a gente não deve perder a mínima. A disputa vai saber qual que vai ser a máxima nessas condições que são adversas ainda para o setor. Tá? Não está fácil. Nunca é, né, para o setor, mas agora um pouquinho mais difícil. Deixa eu voltar. Fala da CVC. Quem ficou até o final aí, deixe nos comentários. Fiquei até o final para ouvir da CVC. Pessoal, a CVC é um pouco mais disputada, certo? Mas dentre as três seria a empresa que eu preferiria investir, tá? Então a CVC tem um viés mais fácil de falar que é de alta. Essa alta vai até 8,70, 8,89, tá? Ela é mais conectada com dólar, tá? Menos com petróleo, mas ainda assim também, né? Porque os preços das passagens influenciam aí nos preços dos pacotes. Então 8,89, 8,70, tá para baixo 5,98, 5,73, 5,15, tá? E um cenário que não é base, mas pessoal, pode acontecer para esse ano, tá?
ela vir direto para o IPO, que aqui é alvo para sempre, né? 11,76, 12,20. Certo? Então CVC também contemplada no finalzinho. Beleza, pessoal? E se você gosta desses vídeos táticos, tá? Eu tenho aqui, sempre faço merchan para vocês da carteira tática em opções e também em ações. Hoje eu não tenho estrutura, né, condições aqui para tocar como de próprio cunho, né? Mas eu utilizo, sou cliente do Henrico. Então, o primeiro link, vocês gostam de correlação, long and short, carteira de ações semanais, abre e fecha, abre segunda, fecha sexta, e também calls de opção, né? Tanto vendas como compra de opções, com viés de tático, né? Proteger carteira ou ganhar renda. Pois bem, é o primeiro link da descrição, pessoal. Eu deixo para vocês que se interessam e também que tem condição ali de ter um dinheirinho para especulação. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.